Assim, o contato restabelecido com Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças do Estado de São Paulo. Mais uma vez, lhe dou boa tarde, doutora Regiane, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada por ter essa oportunidade de falar sobre a campanha de vacinação. Como a gente... Sim, ouvindo muito bem. Como a gente dizia, né, apresentando a senhora anteriormente... muitas lives do ex-governador João Dória, a senhora falava sobre a vacinação contra a Covid-19 e agora a gente vai falar de vacinas de uma maneira geral, porque eu não sei, eu quero até perguntar para a senhora se tem influência, né? Toda aquela campanha contra, vamos dizer assim, a vacina da Covid-19, para esse índice tão baixo de vacinas. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente acabou de informar 50% do público-alvo, só a meta é 95% contra a paralisia infantil. Que fatores podem explicar isso? Eu acho que a gente já acompanhava baixas coberturas vacinais desde 2015. Então, a gente não vem atingindo a meta de coberturas vacinais, de sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, há bastante tempo, e de todas as outras vacinas, onde a meta é em torno de 90% a 95%. Claro que durante a pandemia, a gente teve unidades básicas funcionando, mas teve restrições, as pessoas mais em casa, e o medo de busca sair de casa, e uma coisa que chama muito a nossa atenção também, é que assim, esses pais que são mais jovens, eles não viram a doença, eles não viram sarampo, eles não viram uma poliomielite. Então, muitas vezes, você tem a falsa sensação de que você está protegido, mas você só está protegido porque você levou o seu filho para vacinar. Por isso que, nesse momento, o Estado de São Paulo prorrogou a sua campanha para mais 30 dias e é muito importante que os pais responsáveis levem seus filhos para tomar as vacinas. Exatamente, né? Porque, por exemplo, a doença é erradicada, se eu não estou enganado, desde 1988, no caso da poliomielite, mas ela nunca esteve tão próxima de voltar por causa de casos que estão acontecendo fora do Brasil, de pessoas que podem desembarcar aqui. Talvez isso que tenha feito também os pais se afastarem um pouco. Eu acho que assim, as coberturas elas já estavam baixas, o sarampo teve uma reintrodução no território, mesmo quando a gente já tinha um certificado de eliminação. Ele teve duas entradas, que foi pelo Porto de Santos, e um outro que também foi uma pessoa que veio do exterior. E claro, que quando eu recebo pessoas de países endêmicos e que não estão vacinados, o nosso risco aumenta. Por isso que é muito importante a gente vacinar o máximo possível de crianças, e aí ter a meta em torno de 95%, principalmente para pólio, sarampo, para que a gente garanta que essas doenças não retornem. Bom, a gente está vendo alguns outros surtos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do monkeypox, a gente está falando de adultos, né? Mas a meningite está acontecendo também. A cidade de São Paulo já tem 58 casos e 10 mortes. É caso de vacina também, doutora Regiane? Também é caso de vacinação. É muito importante que os pais olhem a carteira vacinal. E aí, aqui a gente sempre, como técnico, acaba colocando o seguinte: para o pai ou para uma mãe, é muito difícil de entender o que está na carteira vacinal. Então, quando você tem essa dúvida, o melhor profissional que pode te mostrar se as vacinas estão em atraso ou não e regularizar a carteira vacinal é o profissional que está dentro da unidade básica de saúde, da sala de vacinação. Então, quando você tiver uma dúvida, se você não sabe se você está com todas as vacinas em dias ou não no seu calendário, no calendário do seu filho, leve até a unidade básica de saúde, que lá a vacina está em todas as unidades. São mais de 5.500 pontos no estado de São Paulo, nos 645 municípios. Não há falta de vacinas, mas é muito importante vacinar. Eu acabei de citar a meningite, né? Ela, na multivacinação, ela está inclusa, né? Não é uma vacina que teria que... Claro que a meningite já existe há muitos anos, né? Porque a gente, hoje, a gente fica com essa imagem da Covid-19 que teve que fazer uma vacina em cima da hora, entre aspas, porque a pandemia aconteceu. Mas no caso da meningite, ela está inclusa na campanha de multivacinação e já com eficácia comprovada. Isso. Todas as vacinas são seguras e todas as vacinas, inclusive da Covid-19, são aprovadas pela Anvisa. Então não há risco. Aliás, o risco é de não se vacinar. Então é muito importante, ela está incorporada da meningite pelo Programa Nacional de Imunização e a da Covid a gente aguarda uma instrução para que a gente possa, o Programa Nacional de Imunização possa também incluir, e aí a gente vai ver com que imunizantes, de que forma. Mas hoje ainda a gente precisa que crianças também de 3 e 4 anos
que já tem a vacinação no estado de São Paulo, nós já encaminhamos, recebemos uma doação do Instituto Butantan e encaminhamos para os 645 municípios, façam a vacinação da Covid, lembrando que a segunda dose é em 28 dias. Então, é muito importante vacinar, né? Porque é a única forma de prevenção para essas doenças. Só deixando claro aqui, talvez da maneira como tenha sido colocado, para a gente não ser mal interpretado. É claro que a vacina da Covid também tem eficácia comprovada, né? Antes que alguém pense algo diferente do que a gente falou aqui, viu, doutora Regiane? E esse tempo, né? Não, como a senhora disse, não atinge a meta desde 2015. A prorrogação também de uma campanha, ela já aconteceu até o final de outubro, não dá para ficar prorrogando durante todo o ano, né? Então os pais têm que correr para que isso aconteça, porque não deve ter outra prorrogação. São duas coisas. A primeira, a gente lembrar que isso faz parte da rotina da vacinação da criança, né? E quando a gente faz uma campanha, é para que a gente acelere esse processo, para que a gente consiga fazer com que as crianças tenham acesso à unidade, os pais. Os municípios fazem um esforço enorme para ter unidade básica aberta no sábado, estendem seus horários para poder contemplar esse público. Então, a campanha, ela foca exatamente nessa possibilidade de você ter um espaço a mais para levar seu filho para vacinar. Mas a gente também não pode esquecer que essas vacinas fazem parte da rotina. Quando a gente percebe que a gente está com baixas coberturas, a gente trabalha em campanhas assim, uma atrás da outra, mas se hoje eu não levei meu filho, amanhã eu não posso perder a oportunidade, e assim sucessivamente. Então é muito importante que a gente esteja sempre com esse alerta. Aquilo que faz parte da rotina vai continuar sempre na unidade básica de saúde, não há falta de vacinas, e aquilo que é a campanha é para que a gente possa melhorar as nossas coberturas vacinais e sensibilizar, principalmente, a população da importância da vacinação. Vamos colocar uma situação hipotética aqui, mas que geralmente deve acontecer, doutora Regiane, é o seguinte, né, que às vezes não, sempre é pedido que os pais levem a carteira de vacinação da criança. E muitas vezes os pais perdem a carteira de vacinação das crianças, às vezes não conseguem encontrar essa carteira de vacinação. Isso acaba inibindo também. Qual que seria a orientação para quem não tem a carteira da criança? Essa sua pergunta é muito oportuna, né? Se você perdeu a carteira de vacinação do seu filho, não tem problema nenhum, pelo contrário, vá com o seu filho até uma unidade básica de saúde, lá há um registro oficial de doses de vacina, e o profissional da sala de vacinação vai conseguir olhar qual é a situação vacinal do seu filho. Então, na dúvida, perdi a carteira, não sei o que fazer, eu tenho a carteira e não consigo identificar quais vacinas tomar, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou até a unidade básica de saúde para que esse profissional possa me orientar, e o que eu tiver que fazer, eles vão orientar e vai ser feito, porque, como eu disse, não faltam vacinas no estado de São Paulo. E para o pai ou para a mãe que está em dúvida se o filho já tomou a vacina também, já que não tem a carteira, não custa ir ao local para conferir, porque é esse mesmo sistema que a senhora acabou de falar. Exatamente. Então é muito importante que, na dúvida, qualquer que seja ela, o pai, a mãe, o avô, o tio, o responsável, naquele momento, leve a criança e a situação vai ser avaliada pelo profissional de saúde da sala de vacinação. 95% segue a meta do Estado também, isso não tem como alterar, né? Não adianta se alterar para menos, os pais podem pensar também que não precisa levar. Essa é uma meta do Programa Nacional de Imunização e todos os estados acompanham. Então, nós precisamos vacinar e quanto mais crianças vacinadas, menor a circulação do vírus. Bom, para todo o estado de São Paulo, a gente está conversando com Regiane de Paula, que é a coordenadora de controle de doenças aqui do estado. Claro que a gente está falando aqui de Campinas para a região metropolitana, mas você está nos acompanhando no YouTube em todo o estado de São Paulo, né, em todo o mundo, também pelo aplicativo. Então fica aí o recado para a vacinação que vai até o dia 31 de outubro. Doutora Regiane, muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN, esclarecimentos importantes aqui para os nossos ouvintes, principalmente para quem tem filho, para colocar essa carteira de vacinação em dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa tarde. Agora, 2h57.